Glória a Deus. E eu queria convidar o pastor Danilo para estar aqui. Se quiser fazer as honras da pastora Mônica também, a casa é sua, o microfone é teu. Deus abençoe tua vida aí. E Deus abençoe. Graça e paz, amados. Que bom, o microfone é meu. Eu estava orando por um microfone desse lá em Ribeirão Preto. Pode levar então depois, né? Amém. Isso é um folclórico jogador de futebol, Dadá Maravilha, vocês já ouviram falar? O repórter chegou para ele e disse: "E aí, Dadá, como é que foi o jogo? O microfone é seu." Ele falou: "Puxa, estou muito feliz porque eu já ganhei motorrádio naquela época, né? Ganhei motorrádio, troféu, mas é a primeira vez que eu ganho microfone." Glória a Deus, queridos. Muito bom. A gente está quase de férias aqui, né? A Mônica, descansamos o dia todo, curtimos a comunhão com seus pastores e tenho certeza que essa fim de tarde, início de noite, Deus vai acrescentar muito ao nosso coração. Nós estamos aqui também recebendo da unção que há nesse lugar. Amém? Eu sou uma via de mão dupla, né? Então, estamos compartilhando o que Deus nos deu, mas também eu quero levar daqui da unção que há nesse lugar, do ministério de vocês, que eu admiro. Sei que é um ministério muito sério, muito ungido. Então, amém? Glória a Deus. Para você que não estava aqui ontem, eu queria recomendar que você depois procurasse. Eu sei que foi gravada a ministração, né? Então procure aí a CD ou DVD, não sei, para que você receba daquela porção que foi praticamente aqui uma introdução. Eu sinto no meu coração que o melhor que temos a compartilhar nesse momento com vocês é sobre a visão de discipulado e, como consequência, a visão de multiplicação sadia da igreja. Essa conferência se propõe a isso. E também para os que não vieram ontem, eu quero recomendar, nós temos materiais lá, alguns livros de minha autoria, especialmente o livro Chaves da Relevância, que são mensagens muito edificantes, que vão, de fato, todos os dias eu abro, né, as minhas vias de comunicação e tem alguém dando graças a Deus por esse livro, Chaves da Relevância. São mensagens muito desafiadoras ali. E esse aqui, que é o compartilhar do meu coração, o fazedor de discípulos. Eu estava compartilhando com o Marcelo Jamal hoje, almoçamos juntos, e compartilhando um pouco da nossa história, como é que eu vim parar. Eu sou um baiano. Tem algum baiano aqui nessa tarde? Não? Não é possível que numa reunião em São Paulo só tem um baiano aqui. Mas eu sou um baiano criado no Pará, bem distante daqui, e que há 27 anos atrás, com 20 anos, foi enviado para Ribeirão Preto para plantar uma igreja. E Deus tem sido muito gracioso. A semeadura que a gente tem feito ao longo desses anos tem prosperado muito mais do que a gente imaginava. Mas naquele tempo, quando eu cheguei, jovenzinho, cheio de vontade de servir a Deus, debaixo de uma unção do Espírito Santo, mas também cheio de inexperiência, eu nem poderia sonhar. Eu confesso para os irmãos que, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, andando por aquelas ruas, eu nunca tinha estado ali antes, não tinha nenhum rebanho, comecei uma igreja do zero, e tudo que cabia nos meus sonhos naquele momento era uma igreja, talvez de umas 100 e poucas pessoas. Eu andava pela cidade, às vezes olhava algum salão que eu pudesse alugar, quando fosse possível, porque eu comecei a igreja nas casas. E quando eu via assim, um salãozinho que coubesse 100, 150 pessoas, ali cabia todo o meu sonho. Eu seria muito bem sucedido se eu levantasse uma igreja naquela dimensão. Mas com o passar do tempo, servindo ao Senhor, tendo contato com outros ministérios, recebendo influência de gente de Deus, a nossa visão vai se alargando, vai se alargando. Deus vai nos provando que não é para dimensionar as coisas a partir de nós
que é para dimensionar as coisas a partir dele. Você entende isso? Porque quando eu dimensiono as minhas conquistas a partir de mim mesmo, elas serão pequenas. Porque eu sou pequeno. Porque nós somos pequenos. Mas quando eu dimensiono as minhas conquistas a partir do poder de Deus que opera em mim, então as nossas conquistas para Ele não têm limites. Amém? Então hoje, depois de já 27 anos naquela cidade, ver aquela igreja, nós somos hoje cerca de 5.000 pessoas em células, todos estão em células, né? Ou em casas-luz, como vocês chamam aqui. E uma igreja que não está satisfeita, que não está acomodada, que tem um desafio, que quer ganhar a cidade para Cristo. Às vezes, essa gana de seguir avançando é resultado de algumas experiências até um pouco dolorosas. Me lembro que há um tempo atrás, eu tive uma experiência assim. Nós estávamos num momento muito especial da nossa igreja. Vínhamos de um tempo de colheitas fantásticas. E naquela noite nós reunimos toda a igreja. Era um final de ano, dia 31 de dezembro. E nós íamos fazer o que nós chamamos de Noite das Luzes. Todo ano a gente reúne a igreja, é uma reunião profética. E naquele dia nós já éramos um povo relativamente grande, não cabia no nosso templo. E nós fomos para o ginásio de esportes de Ribeirão Preto, o ginásio da Cava do Bosque, que era o maior local coberto da cidade que a gente podia reunir a igreja. E quando eu entrei naquele ginásio de esportes, havia ali naquela ocasião, isso já tem alguns anos, uns bons anos, mas havia ali naquele lugar cerca de 3.000 pessoas, talvez um pouco mais, todas as minhas ovelhas, um ambiente profético, uma unção, uma presença de Deus, aquele ginásio lotado. Naquela noite nós estávamos tocando pela primeira vez na nossa história a Casa das 1.000 Células. Nossa igreja, a minha filha, que era uma adolescente, ela estava assumindo a célula número 1.000 da nossa igreja. Então você imagina como estava o meu coração naquela noite. Eu entrei ali, eu me emocionei, eu comecei a olhar para aquele povo abençoado, lindo que Deus me deu. Comecei a me lembrar de como eu havia chegado tantos anos antes na cidade, sem grandes perspectivas, nem mesmo sonhos. E aqui para nós, você não conta isso para ninguém, porque é uma confissão, tá bom? Tudo bem? Posso confiar em você? Meu coração começou a se sentir assim um pouco orgulhoso do que estava ali. Eu falava, uau, olha o que Deus fez. Eu falava, Deus fez, mas assim, lá dentro eu fui usado, né? E eu estava curtindo aquilo ali. Mas, de repente, irmãos, Deus me tirou dali, sem aviso prévio. Ele pegou meu espírito e arrancou daquele ginásio de esportes. Ele me fez passear por aquela cidade, na noite de 31 de dezembro de uns 7 anos atrás, talvez até um pouquinho mais, sabe? Um pouco mais que isso, não me lembro exatamente o ano. E ao andar, ao perceber, o Espírito me levou a ver o que estava acontecendo fora daquele ginásio, numa noite como aquela. E eu vi jovens perdidos pela rua, drogados, pessoas solitárias que não tinham ninguém para repartir, nem mesmo seus temores de um novo ano que estava começando. Eu vi homens arrebentando suas casas, metendo o pé na porta, batendo nas suas esposas, nos seus filhos, homens bêbados, homens drogados. Eu vi tanta miséria, eu vi pessoas solitárias, infelizes. E foi uma viagem assim que eu não gostaria de fazer, eu nunca compraria esse bilhete. Mas quando eu voltei para aquele ginásio, para aquela festa, o meu coração tinha mudado de percepção, de humor. E ao invés de orgulhoso, de feliz, eu estava envergonhado, muito envergonhado. Comecei a chorar diante de Deus e pedir perdão, porque eu tinha tido a insanidade de me sentir orgulhoso por 3.000 pessoas que estavam vivendo a vida de Deus dentro de um ginásio de esportes. E eu não estava percebendo as 600.000 pessoas que estavam do lado de fora perdidas e que não teriam nenhuma chance, a não ser que nós
acordássemos para elas. E aquela foi uma experiência muito importante para mim, porque nós não podemos nos sentir bem-sucedidos enquanto houver um perdido. Nós não podemos nos sentir bem-sucedidos enquanto houver alguém que não tenha ouvido da cruz, da salvação, que não tenha tido uma oportunidade de conhecer o Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Então, essa foi uma das experiências que eu tive e que me levaram a entender que, enquanto eu estiver aqui, nessa terra, só faz sentido viver se for para influenciar pessoas. E não falo apenas da igreja, e nem falo principalmente da igreja, mas influenciar pessoas que estão lá fora a virem para a casa de Deus. Uma outra experiência que eu tive nesse sentido, porque vocês vão me ouvir falar, tanto agora como principalmente na segunda sessão desse sábado aqui, vou falar de multidões, eu vou falar de multiplicação, eu vou falar de muita gente. Eu quero que você entenda o meu coração antes de tudo. Eu conheci um bispo aqui da cidade, que se tornou um grande amigo, um homem que eu respeito, amo muito. O seu nome é Walter Ferraz. Ele é pastor de uma igreja na Zona Leste, um homem usado por Deus. Eu conheci alguns anos atrás o bispo Walter na crise da sua vida, no momento mais difícil da sua vida. Ele estava vivendo o luto da perda de um filho, o filho do seu coração. Ele, um homem sempre muito experiente na fé, mais velho que eu, e um homem que sempre foi muito usado em dons de curar, operando cura e abençoando muitas pessoas com milagres. E um filho dele, o filho da sua velhice, o filho do seu coração, de 8 anos, teve câncer. E depois de uma luta de muitos meses contra o câncer, e do Walter ter orado e trazido todas as pessoas que ele podia trazer para orar pelo seu filho, aquele garoto muito especial, muito apaixonado por Jesus, de 8 anos, chamado Samuel, faleceu, Deus o levou. E eu conheci esse homem de Deus pouco tempo depois disso. Ele estava vivendo assim, uma crise na sua vida e no seu ministério, desnorteado, não sentia mais autoridade para orar pelos enfermos, porque havia uma acusação. Pô, que adianta eu orar pelos outros se eu não fui capaz de ter fé, não é, para curar o meu filho? E ele estava assim perdido, sem saber como conduzir a sua igreja. Nós nos conhecemos numa convenção aqui no Ibirapuera, e Deus nos ligou um ao outro. Ele começou a ir a Ribeirão, e eu vir aqui, principalmente alguns pastores da minha equipe, ajudá-lo com sua igreja, transicionando, implantando uma visão de células e de discipulado. Enfim, esse relacionamento foi se estreitando, e um dia um dos meus pastores, um dos meus discípulos diretos, o pastor Valdir, estava aqui em São Paulo, assistindo o bispo Walter e ajudando com sua igreja, e a esposa dele, a Damares, procurou o Valdir, meu discípulo, e disse: olha, ore pelo Walter, porque já há meses nós perdemos o Samuel, e ele chora todos os dias pelo Samuel. Todos os dias ele chora. Esse luto não acaba. E o Valdir, então, chamou o casal, impôs as mãos sobre eles, ministrou uma cura, orou. E Deus fez algo sobrenatural ali, porque naquele dia Deus estancou o choro daquele homem. Aquela dor profunda foi embora, né? E, muito bem, passou, eu soube dessa história. Um tempo depois, nós estávamos numa conferência lá em Ribeirão Preto, muita gente de fora, inclusive muitos pastores, e houve um momento em que os pastores vieram à frente, tínhamos muitos pastores naquela conferência, eles vieram assim ao altar para um tempo de oração. E eu olhei, estava o bispo Walter assim num canto, orando, e Deus me disse: vá orar com ele. E eu fui para orar com ele. Mas quando eu coloquei a mão sobre o ombro dele, veio uma profecia que mexeu com ele, acho que, não sei se mexeu mais com ele ou comigo, que aquela palavra foi muito forte, muito surpreendente. Deus disse para aquele homem: eu tirei o teu filho, o filho a quem tu amavas, eu o tirei.
eu abri uma ferida em ti, e agora eu já a fechei, porque eu sou o teu consolo. Aí Deus completou dizendo a ele o seguinte: agora tu podes pensar em multidões, porque tu sabes o valor de um único filho. Bom, terminamos nós dois chorando muito diante de Deus e tentando digerir aquela palavra, porque realmente nós não podemos pensar em multidões se nós não entendemos o valor de uma única pessoa para Deus, de cada ser humano. O propósito da igreja é revelar o valor de cada ser humano, trazendo cada ser humano ao propósito de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação em seu coração. Numa das suas cartas, ele diz: irmãos, eu me ponho de joelhos. Eu quase que posso ver Paulo ajoelhado, orando. Você sabe que o judeu ele não tem o costume, nunca teve de orar ajoelhado. Isso é coisa, não é de judeu, ora em pé normalmente. Se você for lá no Muro das Lamentações, você não vai encontrar um judeu ajoelhado orando. Ele vai estar orando em pé, balançando, e isso é antigo. Mas Paulo ali estava de joelhos, que é uma situação assim: Senhor, eu estou me humilhando diante de ti. E por quê? Ele fala assim: para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. E nós precisamos de uma revelação sobre isso, porque nós podemos fazer a coisa certa pelo motivo errado. Nós podemos trabalhar, podemos evangelizar, podemos discipular, simplesmente porque nós queremos um espaço na casa de Deus, reconhecimento, ou porque estamos sendo pressionados pelo sistema, pelos líderes. Esse não é o motivo correto. O motivo correto de nós fazermos todas as coisas do que concerne a servir as pessoas, a pregar o Evangelho, tem que ser o mesmo motivo de Deus: paixão. Amém, querido? Se não estivermos cheios da paixão de Deus, se nós não tivermos uma revelação do amor de Deus, em primeiro lugar, nós vamos fazer coisas certas, muitas vezes, mas com motivo errado. Em segundo lugar, nós não vamos ter o combustível necessário para tudo o que precisamos fazer. Porque a ambição pode nos levar até certo ponto, mas o amor de Deus nos leva a transgredir todos os nossos limites. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Meu querido, o amor de Deus tem uma largura. Quando eu leio sobre a largura do amor de Deus, eu penso em quão inclusivo é o amor de Deus. O amor de Deus é universal. O amor de Deus é para todos os homens. Deus não tem conceitos que nós temos, preconceitos muitas vezes. Deus não olha para você a partir da cor da sua pele, do seu cabelo, dos seus olhos, da sua história, da sua raça, da sua conta bancária. Não faz diferença essas coisas para Deus. Deus ama a todos. Amém? Parece uma afirmação tão óbvia, não é? Isso é básico, Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o quanto disso mexe conosco? O quanto disso movimenta a nossa agenda? Deus ama a todos. Se Deus ama a todos, por que eu não estou me movendo na direção de todos? Essas nossas convicções teológicas têm que ter repercussão na nossa vida. Deus ama a todos. Deus ama os que a gente não ama e que precisa amar. Eu fico pensando em Jesus andando por essa terra. Ele fazia cada coisa, irmãos. Jesus tocava em leprosos. Um leproso era um segregado, ele devia viver fora. Não podia se relacionar, ele tinha que gritar de longe: eu sou leproso, ei, não se aproxime. A lei mandava que ele vivesse à parte. Mas Jesus não se contentava em pregar a palavra para os leprosos, nem mesmo curá-los de longe, não. Jesus tocava os leprosos, eu creio que ele abraçava os leprosos. Jesus parava para conversar com os samaritanas, coisa que um judeu não faria nunca.
Sabe por quê? A Bíblia diz que Jesus se movia de compaixão. Diga comigo, movido de compaixão. Às vezes você vê, né? Hoje não tem mais disso, mas quando começou a história do combustível, carros a álcool, então de vez em quando você lia, movido a álcool. Depois você conhece algumas pessoas também que são movidas a álcool, né? Deus ama essas pessoas. Pois é, se houvesse uma plaquinha, um adesivo nas costas de Jesus, de Nazaré, estaria escrito, movido de compaixão. Ele se movia de compaixão. Você sabe o que é compaixão? Você sabe o que é paixão? Alguém aqui sabe o que é paixão? Ai, meu Deus, estou apaixonado. Bom, paixão é literalmente sofrimento. Paixão é sofrimento. A paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, isso é paixão. Agora, o que é compaixão? Compaixão é sofrer é sofrer o sofrimento do outro, é perceber o sofrimento do outro, sentir. Jesus se movia disso. E era por isso que ele servia, que ele pregava às multidões. E essa é a base. O amor de Deus precisa ser, na nossa vida, inclusivo. Amém? A igreja não pode ser uma igreja que se fecha, que fica aqui curtindo. É maravilhoso curtir, irmãos. Eu gosto. Você gosta? Diga, eu gosto. Nós gostamos da presença de Deus. Nós gostamos da unção. Para alguns crentes, a unção é quase que uma Disneylândia da fé, um lugar para ter sensações. Cá para nós as sensações são muito boas, mas não faz sentido se não repercutirem. Quando Jesus se manifestou, começando o seu ministério, a primeira coisa que ele fez depois de ser ungido pelo Espírito Santo, de vencer Satanás no deserto, ele foi à sua cidade, a Cafarnaum, e ele entrou numa sinagoga, dia de sábado, e ele abriu o livro de Isaías, assim, intencionalmente ele foi naquele texto, e ele proclamou, lendo ali, diante de todos aqueles concidadãos seus, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrados de coração, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar que chegou o tempo de Deus. E ele fechou aquilo ali, ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, Jesus proclamou no início do seu ministério, a unção é fundamental, nós precisamos da unção. Eu costumo dizer que fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Diga comigo, fazer a obra de Deus sem unção é presunção. Amém? Então nós precisamos da unção. É muito importante. Mas esta unção precisa ter livre curso, ela precisa passar por nós. Mas ela precisa fluir de nós, e ela precisa tocar nas pessoas. Ela precisa atrair as pessoas para Deus. A unção tem que ser assim. Imagine, aqueles discípulos de Jesus, eles participaram do melhor instituto bíblico que já houve na Terra. Você já pensou, Sérgio, participar do instituto bíblico dirigido pelo Rabi Jesus? 3 anos intensos, intensivo. Eu fico pensando, né, de vez em quando eu dou asas à minha imaginação. Jesus chega de manhã, acorda os discípulos, pessoal, está na hora, vamos lá. Hoje nós teremos aula sobre como ressuscitar mortos. Pedro, vê se tem algum funeral por aí, vamos lá. Já pensou? Não é como os fariseus, ele fala como alguém que tem autoridade. As multidões se esqueciam até de comer mesmo. Eu acho que o Senhor é assim também. Mas com Jesus, o povo esquecia de comer. Chegava o final da tarde, os discípulos tinham que chegar e falar, Jesus, para de discípulos. Eles adquiriram uma bagagem tremenda, né? Aprenderam com Jesus, eles tinham a teologia, mas no seu corpo, aquilo eles estavam loucos para ganhar o mundo. Eles tinham tudo o que precisavam, pelo menos fiquem em Jerusalém.
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, não pode sair sem a unção, mas Jesus estava dizendo também, a unção tem que ter consequências. A unção não é para divertir vocês, para encher vocês, a unção é para ser derramada no testemunho de vocês, para que as nações, ou seja, para que cada pessoa seja conquistada pelo Evangelho. Então nós precisamos entender, na verdade, mais do que entender, quando Paulo usa a palavra para que possais compreender o amor de Deus, essa tradução, ela não é correta. Se você pesquisar lá no dicionário de Strong, você vai ver que a palavra grega é katalambano, esquisita, não é? E que é traduzida por compreender, mas katalambano significa tomar posse, apropriar-se, tomar como se fosse seu. Então não é uma compreensão. Como que eu vou compreender o amor de Deus? Isso é absolutamente impossível. Compreender o incompreensível. Na verdade não é compreender, na verdade é receber em mim, é ser tomado por Ele. Amém? Isso vai nos levar, irmãos, a nos mover. Se nós estivermos com o tanque cheio de amor pelas pessoas, amor por gente, porque Deus ama a gente. Deus ama a gente. Isso vai nos levar a nos mover na direção de gente. E aí, nós precisamos ter as estratégias certas. Diga estratégia. As estratégias certas. Eu quero, aqui seguindo, né? Na verdade, principalmente nesse primeiro período aqui, eu estou levando a coisa muito mais aqui numa conversa. Eu nem li ainda um texto bíblico. A boa religião manda que o pastor deve primeiro ler um texto bíblico, não é? Mas eu estou compartilhando a palavra de Deus com você. Amém? E nessa conversa aqui eu gostaria de tomar um tempo para falar sobre uma estratégia por onde o amor flui, que é a estratégia do discipulado. De certa forma, eu vou compartilhar com você só algumas, porque eu não tenho tempo, né? Eu demorei 1 ano e meio escrevendo esse livro aqui, O Fazedor de Discípulos. Como é que aqui em 30 minutos eu vou compartilhar com você tudo? Mas eu quero jogar algumas sementes muito práticas no seu coração, muito importantes, para que você entenda como Deus quer agir. Você está aberto? Está afim? Abre a sua Bíblia em João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Na verdade, tudo que está nesse livro, que eu volto a recomendar a você, é baseado em João capítulo 17. Há um tempo atrás, Deus colocou uns óculos em mim que me fizeram enxergar esse texto sob um prisma absolutamente diferente do que eu havia enxergado durante anos e anos do meu ministério. Você abre sua Bíblia em João capítulo 17, e você que já conhece a palavra, você já vai... eu sei, a oração sacerdotal de Jesus. Foi assim que ficou conhecido esse texto, não é? A oração sacerdotal de Jesus. A gente tem a ideia de que aí Jesus faz uma oração geral pelos crentes. Eu mesmo, muitas vezes, me consolei, eu li esse texto. Que eles sejam um. E eu pensei, puxa, Jesus orou por mim aqui, que maravilhoso. Mas, irmãos, João 17, Jesus não orou por mim, não. Nem por você, para te dizer a verdade. João capítulo 17 é um encontro de um líder com aquele que o havia enviado para uma missão. E em João capítulo 17, Jesus presta contas da missão que ele cumpriu. Eu vou propor essa leitura, vou jogar algumas sementes, depois você mergulha, porque não vai dar para eu mergulhar com você, tá bom? Eu vou só te mostrar onde é que eu já mergulhei, e depois você pede ajuda para o Espírito Santo e vai fundo. Combinado assim? Você está comigo, não? Eu só quero
eu quero começar lendo o versículo 4, João 17, 4, porque é a chave desse novo entendimento aqui, se eu posso dizer que é novo. Jesus diz assim em João 17, 4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste, que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo, Pai, eu cumpri a minha missão. Tu me enviaste para fazer algo e eu fiz. Missão cumprida. Traduzindo. Mas do que Jesus está falando? Vamos nos situar aqui. Jesus, no capítulo 17, ele está nos seus últimos dias aqui nessa terra. Ele já está em Jerusalém para aquela Páscoa onde ele se entregaria como cordeiro. Já são seus últimos momentos. E ele vai fazer essa oração. Bom, quando Jesus diz, eu completei, eu fiz o que o Senhor me mandou fazer, ao meu ver, ele não está falando aqui da cruz. A grande obra que Jesus veio fazer foi a obra da redenção, certo? Ele encarnou, ele venceu o pecado, não pecando, e ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Essa é a obra redentiva de Cristo. Mas aqui ele não está falando da cruz, porque a cruz ainda não tinha acontecido, iria acontecer um pouco depois. Lá na cruz, Jesus também diria, missão cumprida, quando na cruz ele disse, está consumado. Ali sim, ele dá por completada a grande obra redentiva. Mas aqui em João capítulo 17, ele não está falando da cruz, não está falando da salvação dos homens. Então do que ele está falando? Aqui, ele está falando do trabalho que ele fez com um grupo de pessoas comuns como nós, transformando aquelas pessoas em líderes frutíferos, capazes de gerenciar o crescimento do cristianismo ali no seu nascedouro. Você ouviu o que eu falei? Tudo o que Jesus vai falar a partir do versículo 4, ele fala em relação aos seus 12, aqueles homens que ele trouxe para junto de si, lá no início do seu ministério, que por 3 anos andaram com ele. Tudo. Você pode investigar e ler de novo o capítulo 17 de João, e você vai ver que Jesus está prestando um relatório do trabalho que ele fez com 12 homens. Na verdade, mais do que 12. Porque havia um grupo um pouco maior que acompanhava Jesus de perto, que se submeteu à liderança dele e que foi formada por ele, algumas mulheres, inclusive, que o acompanhavam nas suas viagens, e alguns além dos 12, por exemplo, quando Judas, não é? Lá no final perdeu as botas e saiu da equipe, não é? Resolveu vender o seu ministério. Os apóstolos, os outros 11, falaram, mas nós temos que completar o time ficou incompleto. E aí eles falaram, bom, nós temos 2 irmãos que estão conosco desde o começo, desde o Jordão, está aí José e Matias, vamos perguntar para Deus qual dos 2. Então, havia mais gente que acompanhava Jesus, assim, naquele discipulado pessoal, e que nós podemos chamar de os discípulos mais diretos de Jesus. Você está comigo? Você está entendendo? Eu preciso que você entenda isso. Porque quando no final do seu ministério, 3 anos depois, Jesus disse, eu completei, ele disse, Senhor, eu consegui transformar 12 homens sem pedigree, sem currículo, 12 homens comuns, eu consegui transformá-los em líderes confiáveis e multiplicadores. E o que Jesus vai falando daqui para frente são chaves, são segredos de como nós podemos fazer o mesmo. Na sua chave bíblica, discipulado não vai achar. Você vai achar fazer discípulos. Fazer discípulos. E para mim isso tem significado. Porque fazer discípulo, meu irmão, sabe o que é? Não dá a ideia de um trabalho assim, artesanal. Você tem que fazer. O discípulo você não acha pronto. Discípulo você tem que fazer, você faz o discípulo. E Jesus nos incumbiu disso.
Então, você está responsabilizado, como crente em Jesus, responsabilizado a ganhar pessoas para a fé, consolidar essas pessoas, ajudá-las a serem firmes, levá-las por um caminho de crescimento, acompanhando-as de perto. É você, não são os pastores. Até que essas pessoas, aqueles homens, eu volto a dizer, eles eram chucros, irmãos. Eles não tinham preparo nenhum, eles não tinham conhecimento, eles não tinham nem cacuete de líderes. Mas Jesus falou assim: venham para junto de mim. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Na verdade, o discipulado é resultado de um processo para um propósito. Quero consolidar essa ideia no seu coração. Diga: discipulado tem processo e tem propósito. O texto-chave para a gente entender isso é Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Eu quero ler esse texto com você, mas não desmarque João 17, porque a gente vai voltar para João 17. Mas em Marcos capítulo 3, versículo 13 até o 15, diz assim, falando de Jesus: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Os chamou, os designou, melhor dizendo. É um desígnio, é um decreto de Deus, é um propósito de Deus. Ele os designou para duas coisas. Primeiro, para estarem com ele. Sabe quando é que Jesus fez isso? No comecinho do seu ministério. Nós estamos aqui em Marcos capítulo 3. Jesus ainda não é famoso. A fama dele não tinha se espalhado. Ia se espalhar rápido. Mas aqui, ele é até surpreendente, porque ele parece que foi sempre lá um nazareno discreto, muito correto, não é? Ele nunca pecou, mas discreto. Porém, aos 30 anos, ele começou a pregar. Começou a orar pelas pessoas. E daqueles primeiros que Jesus conduziu à fé, pessoas que estavam lá, perdidas na Galiléia, vivendo sua vidinha pequena, pescadores, coletores de impostos, gente que vivia ali, às margens do mar da Galiléia. Jesus foi chamando, introduzindo a fé, e ele juntou um primeiro grupo, era o começo da igrejinha de Jesus. Tudo novo convertido, cheirando leite ainda. Desses, ele falou: você, 12. Ele chamou e falou: eu quero vocês perto de mim, vocês topam? Esse é o processo. Jesus estava chamando aqueles homens para, na convivência, receberem a visão dele, a vida dele, a unção dele, tudo que ele tinha. Isso é discipulado. Você chama alguém para perto, ou você se coloca perto de alguém, de um líder, para receber a vida de Deus que está nele, a visão de Deus que está nele. Foi isso que Jesus fez. Venham para cá. Isso é o processo, é o discipulado, o andar junto. Aprender a viver como? Numa sala de aula? Não. Aprender a viver a vida de Deus vivendo. Grande desafio, mas foi assim que Jesus fez. E quando ele diz: façam discípulos, ensinando-os a guardar o que eu vos ensinei, então tem que fazer o mais parecido com o que ele fez. Você está comigo? Concorda? E esse é um desafio de todos nós. Então, o discipulado tem processo e tem propósito. Porque o chamou para estarem com ele, mas também o chamou para enviá-los. Então não é para estar só, para ficar ali, a patotinha de Jesus, a patotinha do pastor Marcelo. Eles são muito amigos, eles gostam de estar juntos, eles vão comer pizza juntos, eles vão pescar juntos, eles vão jogar bola juntos. Pode ser, tudo isso faz parte do processo, irmãos. Tudo isso faz parte do processo, mas não faz parte do propósito. É uma boa sala de aula, uma quadra de futebol. Você ensina um discípulo a ser crente jogando bola com ele, desde que você seja crente.
Não é verdade? Mas para que essa amizade? Porque discipulado é uma amizade. Uma amizade que respeita a hierarquia. É a amizade de um líder com alguém que se submete a ele. Mas é amizade, não é só bater continência, não. Jesus conduziu esses homens por um relacionamento, transformando-os de servos em seus amigos. Mas ele sempre deixou claro, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Não confundam as coisas. Mas para que tudo isso? Para enviá-los. Ou seja, aquilo tinha propósito. Amém, querido? Não faz sentido você abrir uma casa luz, e você ficar ali só cuidando daquele povo. Você cuida. Ama estar junto. Ainda mais aqui, tem, não sei aqui, né? Tem um pessoal que gosta de fazer até uma boquinha depois da reunião, faz um lanchinho ali. É o que eu chamo de visão celulite. Tem a visão celular e a visão celulite. Lá em Ribeirão nós estamos na visão celular, mas de vez em quando eu encontro um líder que está indo para a visão celulite, porque ele fica ali só curtindo os crentes. Aí vai crescendo, né? Tanto no corpo como na alma, né? Não, tem que ter propósito. Isso aqui é para enviar, eu estou cuidando de você para enviar você. Amém? Agora, tem várias coisas, irmãos, que são essenciais no exercício do discipulado. A primeira delas é como nós lidamos com a questão da autoridade. Diga, autoridade. Porque há autoridade no discipulado. O líder, o discipulador é autoridade sobre o seu discípulo. Mas como é que se exerce essa autoridade? Voltando para João capítulo 17, versículo 7. Jesus diz assim: agora eles reconhecem que todos não tinham ainda. Na verdade, nem a família de Jesus tinha, com exceção de Maria, que recebeu a revelação desde antes do nascimento. Mas a Bíblia diz que os parentes de Jesus quiseram prendê-lo quando ele começou a pregar. Mas o menino surtou, ele está biruta agora, virou pregador. E esses homens foram com Jesus. E Jesus não forçou a barra. Jesus conquistou a confiança deles. Como? Vivendo com eles. Deixando que eles vissem a graça, a unção. Depois João dá testemunho, não é? Nós vimos a sua glória. Mas, queridos, foi uma conquista. Tanto que, é verdade o que eu estou falando, que depois de um bom tempo já andando juntos, um dia lá em Cesareia, lá no norte de Israel, Jesus chamou a turminha dele, os discípulos dele, falou assim: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles começaram a dar todo tipo de chute, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista que ressuscitou. E Jesus falou: não, vamos afunilar esse negócio aqui. Eu quero saber vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Estou falando de algo que já aconteceu bastante tempo depois deles estarem andando juntos. E quando você lê o texto, você percebe um clima assim de hesitação. Ninguém parece que tinha coragem de dizer, de certeza. Mas aí o Pedro, lembra do Pedro, que é aquele que fala, depois pensa? O Pedro falou: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, Jesus foi nas alturas. A Bíblia diz que Jesus exultou. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso. Foi meu Pai que está no céu. Você vê que aquele foi um momento especial, porque a identidade verdadeira de Jesus finalmente tinha caído no coração de um discípulo. O que eu estou querendo sugerir aqui, amado, é que no discipulado precisa haver uma conquista. Porque quando você faz discípulo, você governa, você guia os seus discípulos. Você é uma autoridade sobre eles, mas essa autoridade não pode ser exercida na base, presta atenção no que eu estou te dizendo, na base da carteirada. Vocês usam essa expressão aqui, carteirada? Sabe com quem você está falando? Não
Não é na base do título. Porque cá para nós, se tinha alguém que podia dar carteirada aqui, era Jesus. Tirava a carteirinha de filho de Deus, mostrava assim e falei, aí, você vai obedecer ou não? Autenticada lá pelo Pai. Não, mas Jesus nunca fez isso. Jesus se submeteu ao escrutínio, à observação dos seus discípulos. Jesus desceu para se relacionar com eles. É por isso que eu digo que nós precisamos ter um processo que vá além do púlpito. O púlpito é um bom disfarce para mim. Como eu brinquei ontem, eu não fico mais santo aqui do púlpito. Sim, eu posso edificar você, eu estou edificando você aqui nessa tarde, a partir do púlpito, mas realmente, para ter a sua plena confiança, ao ponto que você ande comigo e se submeta, eu preciso descer. Eu preciso andar com você, você precisa enxergar em mim, na minha vida, não na minha conversa, na minha palavra, na minha pregação, enxergar em mim, que eu tenho algo de Deus para você. Isso é discipulado. Tem uma pastora nossa, eles são nossos pastores hoje, ela e seu esposo, em Franca. Mas quando ela chegou na igreja, muitos anos atrás, ela vinha do candomblé, uma mulher completamente destruída, usada pelos demônios, pelos homens, e ela começou a frequentar a nossa igreja. Cláudia, nome dela. Começou a frequentar a nossa igreja e, depois de alguns cultos lá, ela chegou no final de culto para mim e falou, pastor, eu gostaria de conversar com o senhor. Falei, tudo bem, vamos marcar, marquei. Ela apareceu lá no meu escritório. Chegou, cara fechada, ela é despachada até hoje. Mas naquele momento ela era mais do que isso. Ela chegou lá, não deu bom dia nem boa tarde, sentou lá na minha frente, e foi logo falando assim, olha aqui, pastor, tenho gostado muito do que o senhor prega, mas não confio no você não, hein? E ela completou, tem muito charlatão por aí. Gente, que golpe, hein? Essa foi. Você já pensou? A pessoa chega para você e fala, gosto muito do que você fala, mas não confio em você não, hein? E aí, o que eu faço agora, irmãos? O que o seminário diz que o pastor deve fazer numa situação dessa? Bom, eu tinha duas opções. Uma delas era dar uma carteirada nela. Falar, minha filha, você sabe com quem você está falando? Servo de Deus aqui? Não ia adiantar. Sabe o que eu fiz? Eu falei para ela, tomei fôlego, né? Falei para ela, mas você não pode confiar em mim. Você não me conhece? Como é que você vai confiar em mim se você não me conhece? Faz o seguinte, me conheça. Conheça a minha esposa, conheça a minha família. Chega mais perto, observa bem a gente, observa os meus filhos. Você vai confiar em mim, mas por favor, chega perto. E foi o que ela fez. Hoje ela chama a gente, né, mais velha do que eu, chama a gente de pai e mãe, né? Já são pastores nossos. Foi conquistada, não ali, foi conquistada pelo testemunho, pela convivência. Amado, essa é a proposta do discipulado. Amém? No discipulado você lidera, mas a liderança de Jesus não é uma liderança imposta, é uma liderança inspirada. Você inspira as pessoas. Claro, custa um preço. Porque é mais fácil você se basear num título que você tem, num cargo que você tem na igreja, para que as pessoas se submetam a você. Mas esse não é o processo de Deus. É mais trabalhoso você descer do pedestal dos títulos da religião e você partir para o campo da convivência e ali você provar que você é de Deus. Eu proponho que vocês comecem a fazer isso. Amém? Agora eles reconhecem que tudo que eu tenho vem de ti. Então eu estou falando sobre autoridade. A Bíblia conta a história de um rei cananeu, chamado Adoni-Bezeque. A história desse rei está escrita num versículo da Bíblia, Juízes capítulo 1, versículo 7. E o que diz ali é o seguinte: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, de quem cortei os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa.
Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram para Jerusalém e morreu ali. Que história triste, não é? Um rei cananeu, chamado Adoni-Bezeque. Ele é um ícone, ele é um tipo de líder que você não pode ser. É um tipo de líder que a gente precisa rejeitar. Amém? A começar pelo nome. O nome Adoni-Bezeque significa meu senhor relâmpago. Já pensou você ter um líder com esse nome? Meu senhor relâmpago. É daquele assim, eu chamo esse tipo de líder de o líder cospe fogo. Quando ele chega, todo mundo começa a tremer porque chegou. Qual era o estilo de liderança de Adoni-Bezeque? Ele castrava as pessoas, ele diz que ele mandou tirar os polegares das mãos e dos pés de 70 reis. 70 líderes, eram reis, eram líderes, mas ele mandou arrancar os polegares. Tanto das mãos quanto dos pés. Você sabe que o seu polegar, ele tem muito significado. Em primeiro lugar, porque no polegar está a sua identidade, não é isso? Líderes fracos não querem que as pessoas tenham identidade. Líderes fracos querem se assenhorar da identidade das pessoas, para manipular as pessoas. Outra coisa, o polegar, você sabe, se alguém perder um dos dedos da mão, depois de perder, com muito pouco treinamento, vai continuar fazendo tudo que faz. Mas se perder o polegar, vai ter dificuldade para muitas coisas básicas, porque é o polegar que... Você está entendendo o que eu estou falando? É ele que dá unidade ao resto dos dedos, que completa, que segura. Eu não poderia, ia ficar mais difícil sem o meu polegar aqui. Então, tem uma mensagem por trás disso. Líderes assim, líderes autoritários, eles arrancam os polegares das pessoas, para que elas fiquem dependentes deles. Eu já vi cada coisa absurda feita em nome de discipulado, Marcelo. Cada coisa absurda, a igreja está ferida. Muitas igrejas você não pode nem falar esse nome discipulado, por quê? Porque já passou um Adoni-Bezeque por ali, manipulador de pessoas. Outra coisa, ele mandou tirar também os polegares dos pés desses reis. E você sabe que esse dedão que você tem aí no pé é muito importante para você? Não é só para encravar a unha, não, irmão. Tem muito mais, olha, muito mais que isso. Esse dedão seu aí é o que dá o equilíbrio. Você tem equilíbrio por causa desse dedão, sabia? Se tirar o seu dedão, você fica meio, o João Bobo. Outra coisa, vocês que são atletas, né? O Marcelo Jamal tem até personal training. São atletas, né? O meu discípulo ali, o André Luiz, todo dia e tal. Vocês só correm por causa do dedão. Sem o dedão, pode até correr, mas não vai correr. Bom, eu não quero me perder aqui nessa ilustração, mas muitos líderes fazem isso. Tornam as pessoas dependentes deles, eternas crianças. Há igrejas que os pastores, os líderes, não querem que as pessoas cresçam. Querem que elas fiquem crianças o resto da vida, porque aí todo mundo dependendo, fica ali, comendo migalhas da mesa. Era o que acontecia. A proposta de Jesus é outra, irmão. Sabe, o discipulado é um negócio completamente diferente, diametralmente oposto. Jesus quer que você sirva as pessoas com a sua liderança, não para mantê-las debaixo de você, mas para levá-las ao seu maior potencial, a fim de que elas sirvam a Deus com tudo que elas são, com a sua identidade, com o seu potencial, inclusive que façam mais do que você. Tem muita coisa para a gente aprender sobre discipulado, não é verdade? Então, estou jogando aqui algumas sementes. Como é que a gente faz discípulos? Conquistando-os, vivendo com eles, inspirando-os, levando-os a exercerem o seu potencial, entendendo a identidade de cada um em Deus. A identidade de cada um em Deus. Quando eles chegam como pedras brutas.
Aqueles discípulos de Jesus, quando chegaram, eles não tinham nenhuma carteirinha. Eles não foram recrutados lá nas sinagogas de Jerusalém, no templo, nas escolas rabínicas, nada disso. Eles foram, chamados assim: Pedro, você está pescando aí, vem ser pescador de homens comigo. Eles não tinham nada. E eles foram recebendo. E à medida que foram recebendo, eles foram se tornando pessoas relevantes, pessoas importantes. Deus quer que cada pessoa se torne importante. Nem sempre importante é evidente. Pode ser que você seja importante e não seja evidente, você não apareça. Mas Deus quer que você seja importante no reino e que os seus discípulos sejam também. Amém? Vou jogar mais uma semente aqui, porque a gente precisa fazer um intervalo, né? E aí depois a gente volta e continua. Mas está ligado a isso, deixa eu ler com você o versículo 6 e o versículo 9 de João 17. João 17, versículo 6 e versículo 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu quero só falar rapidinho sobre a propriedade dos discípulos. Tenta entender essa ideia. São teus. Os disseste, mas eles não são meus, eles são teus. Amém? É isso que Jesus está falando. Pai, o Senhor pegou homens preciosos porque são teus, e o Senhor pôs na minha mão. Durante 3 anos eu investi neles, e agora eu estou te devolvendo. Eles estão melhores do que quando o Senhor me deu. Eles estão prontos para serem líderes. Tu me deste e eu te devolvo. Amém? É isso que a gente tem que fazer. Isso faz toda a diferença. Quando a gente sabe que no discipulado nós estamos tratando com pessoas que têm uma propriedade divina. De vez em quando você deve ficar escandalizado como eu. Eu vejo no jornal, uma caneta foi arrematada num leilão na Inglaterra por $200 mil. Que caneta é essa, gente? Por uma fortuna. Como assim? Se você pode comprar uma até melhor por muito menos. Sabe por quê? Porque não é a chuteira, não é a caneta, é quem foi o dono. A chuteira era do Pelé, a caneta era do Nelson Mandela. Aí o dono atribui valor, está entendendo? Então, ele é dele, essa pessoa é de Deus. Então ela tem muito valor, porque ela... Entendeu? Porque se é de Deus, Ele vai pedir... Versículo aí que Jesus diz, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, Judas, que tinha... Agora, a gente guardar essa consciência nos leva a algumas consequências. Amém? Eu não posso... brincar de fazer discípulos. Eu tenho que me dedicar a fazer discípulos. Segundo, se Deus me deu para que eu cuide, eu preciso entender qual é o propósito de Deus para aquela vida. Eu não posso manipular aquela vida para me servir aos meus propósitos. Ela tem que servir ao propósito de Deus. Porque uma coisa muito comum no discipulado são os líderes usando os seus discípulos para si. Mais uma vez, manipulação. Não, eles estão comigo para glorificar a Deus. O discípulo serve ao seu líder, sim, isso é uma virtude. Você deve servir ao seu líder, você deve honrar o seu líder. Isso é um princípio bíblico, o princípio da honra. Mas como líder, como discipulador, você precisa entender onde está o seu limite, porque Deus não chamou você para ser um ídolo na vida de ninguém.
Davi um dia entrou numa caverna, e lá naquela caverna ele encontrou 400 homens, só gente boa. Caverna de Adulão. O currículo daqueles homens, diz a Bíblia, que eles eram endividados, amargurados de espírito e problemáticos. Você quer para você? Aí a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, se fez líder. Mas não foi uma academia militar. Davi os ensinou a guerra, eles se tornaram, muitos deles, os valentes de Davi depois. Mas Davi os ensinou a viver a vida de Deus. Davi fez deles discípulos. Aqueles homens se tornaram discípulos de Davi. E eles ficaram tão apaixonados por Davi, que um dia Davi pensou assim, quem me dera beber daquela água de Belém, do poço de Belém. 3 deles ouviram, falaram, é para já. Entraram no meio do arraial dos filisteus, correndo risco de vida, para trazer um pote d'água a Davi. Aqui, chefe. Davi olhou para aquilo, vocês estão loucos? Isso é na versão super atualizada da Bíblia. Vocês estão doidos? Não, nós fomos lá, você quis dessa água, aqui está essa água. Davi, que era um homem que tinha entendimento de que aqueles discípulos, embora o amassem tanto, não lhe pertenciam. Davi disse, eu não posso beber dessa água. Beberia eu do sangue desses homens? Esses homens arriscaram a sua vida para satisfazer um capricho meu. E ele pegou aquela água, e ele derramou no chão em oferta de libação ao Senhor. Porque ele sabia qual era o seu limite. Não posso. Eles não estão aqui para fazer de mim um ídolo. Eles estão aqui para honrarem ao Senhor. Amém, gente? Você está aprendendo? Bom, vamos fazer um intervalo, né?